Boa noite, galerinha. Vamos para mais uma aula, né? Hoje vamos falar de central de material, CME, e acondicionamento do artigo e tipo de invólucros. Enfermagem em central de material. O que é central de material? É um setor destinado à limpeza, preparo, acondicionamento, esterilização e guarda e distribuição de materiais esterilizados. Esse setor é aquele setor destinado à limpeza, né, à organização de todos os ambientes de uma unidade hospitalar ou de um posto de saúde, certo? Aqueles artigos que eles precisam passar por processos de esterilização, de limpeza, descontaminação, desinfecção, para poder retornar para o uso de um novo paciente, né? Aqueles artigos que são reutilizados, eles passam por esse setor, o setor de central de material, certo? Lá é feito todos esses processos que eu acabei de citar, né? Que é a limpeza, o preparo, o acondicionamento, a esterilização, a guarda e a distribuição novamente para aquela unidade, para aquele setor destinado ao uso daquele equipamento lá que passou por todo o processo. A central de material de esterilização é um setor destinado à recepção e expurgo, o preparo e a esterilização, a armazenagem e a distribuição de material contaminado, proveniente das unidades do paciente. Então, antes de chegar no local destinado à limpeza e preparo, existe um expurgo, certo? Que é uma sala onde se coloca aquele material sujo que já entrou em contato com outros pacientes para passar pelo processo de limpeza, certo? Esse setor ele é dividido em no mínimo 3 salas para que aconteça a limpeza, a desinfecção, a descontaminação correta de todos esses artigos que deverão ser limpos para ser reutilizado novamente, certo? Esse setor ele precisa seguir um fluxo único, certo? Unidirecional. Então começa pela parte mais contaminada, certo? Que é o expurgo. Nesse expurgo vai ter a primeira limpeza, né? Mais na frente vai ter uma sala de secagem desse material e empacotamento, certo? E na outra sala vai ter a máquina, não é? Que é um autoclave, certo? Aonde esse material vai ser colocado para esterilização. Passou pelo processo de esterilização, ele vai ser guardado, certo? Na sala de armazenagem. Existem corredores para que esses materiais possam circular dentro do hospital. Tipo, vai ter um corredor que eu vou passar com o material contaminado e um corredor para eu sair com o material limpo, certo? Não pode ser o mesmo ambiente. Por onde eu entro com o material limpo, eu saio com... por onde eu entro com o material sujo, eu não retorno com o material limpo, certo? Eu já retorno por um outro corredor, certo? Aonde está limpo, para que eu não contamine aquele material que passou por todo o processo de esterilização, de limpeza e desinfecção. Como eu já estava falando, né, no slide anterior, citando um pouquinho sobre a estrutura física, aqui eu vou detalhar mais um pouco, certo, sobre os pontos importantes que devem ter essa estrutura, certo? Esse setor. Esse setor, a central de material, deve estar distante da circulação do público, deve ser de uso restrito aos funcionários que atuam na área e localize-se próximo às unidades que supre. As paredes e pisos devem ser revestidos de material resistente, lavável, de fácil limpeza, liso e sem frestas, de modo que não proporcione o acúmulo de sujeira. As janelas devem ser amplas, altas e teladas,
se possível com sistema de exaustão, ventilação e iluminação. A disposição de equipamentos, pias e bancadas de trabalho deve permitir o fluxo contínuo, sem retrocesso, sem cruzamento do material limpo com o contaminado, que é o que eu acabei de citar. Existem 2 corredores, um corredor aonde vai passar o material sujo e um corredor aonde vai sair o material limpo. E essas salas, como eu já citei, né, elas devem seguir um fluxo unidirecional. E recomenda-se que haja uma barreira física separando a área limpa da área contaminada. A central de material divide-se em áreas distintas: expurgo, local destinado a receber artigos contaminados ou sujos, e a executar procedimento de descontaminação prévia, desinfecção prévia, lavagem e secagem, preparo, local destinado para preparar todo o material para ser esterilizado. E a esterilização, local destinado à esterilização de todo o material médico hospitalar. Os materiais podem ser classificados em artigos críticos, que são assim chamados por conta de alto risco de aquisição de infecções envolvidos com o uso de tais artigos. São artigos introduzidos diretamente em tecidos humanos, considerados normalmente estéreis. Exemplo, agulhas, catéteres cardíacos, implantes. Esses artigos eles devem ser esterilizados. E o que é o esterilizado? Ele passa por todo aquele processo de descontaminação no expurgo e depois eles vão ter que ser colocados, certo, em uma autoclave, onde eles vão atingir uma temperatura máxima para que matem, né, todos aqueles micro-organismos que podem estar ali circulando naqueles artigos, certo? Assim eles podem retornar para o uso do paciente. Mas para isso, para ter segurança, existem vários tipos de teste que esse material ele vai ter que passar para depois ele retornar ao uso de um novo paciente. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosas e pele não infectada, certo? Como as do pulmão e trato gastrointestinal, geralmente são resistentes à infecção por esporos bacterianos comuns, mas não susceptíveis a micro-organismos, como bactérias, microbactérias e vírus. No mínimo, tais artigos devem receber uma desinfecção de alto nível. Exemplo, equipamento respiratório, cistoscópio. Esses artigos não críticos são aqueles que entram em contato direto com o paciente, porém com pele intacta, certo? O uso desses itens geralmente são implicados de baixo risco de aquisição de infecções hospitalares. Consequentemente, dependendo da particularidade do artigo e grau de contaminação, poderão ser lavados apenas com água e sabão, ou receber desinfecção de nível intermediário ou baixo. Exemplo, termômetros, comadres e papagaios. O que é comadres e papagaios? É a famosa aparadeira, certo? Só que as comadres é usada em mulheres e o papagaio é usado em homens, certo? A comadre é aquela tipo uma baciazinha, não sei se vocês já viram, que tem um cabozinho. E o papagaio é como se fosse uma garrafinha, certo? E aí, esses equipamentos, eles são utilizados em homens e mulheres. Essa é a diferença, certo? Recursos humanos. O quadro de pessoal que atua na CME deve ser composto por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e auxiliares administrativos. Recursos de materiais.
o centro de material deve contar com equipamentos compatíveis com o seu tamanho, com flexibilidade e com a necessidade da unidade de saúde. Quanto mais autonomizado, maior será o rendimento do trabalho. Organização: os artigos encaminhados ao Centro de Material Esterilizado, CME, para o processamento devem obedecer à sequência lógica, representada pela figura abaixo. Como podemos ver, agora na figura, a área contaminada é o procedimento prévio, o recebimento do material contaminado, a descontaminação prévia, que é química e física, certo? Essa química é aquela que é utilizada um produto, certo? Para colocar os artigos, os equipamentos de molho, para que ele passe pelo primeiro processo de descontaminação. E a física é aquela que você utiliza da sua força, da sua própria força, para fazer a limpeza desse material, certo? A limpeza do material, que é a lavagem, tá bom? Então, vai passar por um processo de lavagem, vai ter que ser enxaguado todo esse material. E aí vai para secagem e preparo, Como já vimos alguns passos, na figura anterior, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de desinfecção e esterilização. A desinfecção, existem os dois tipos, física e química, como eu já falei agora há pouco. E a esterilização existe física, química ou ambas. Então, pode ser que tenha equipamentos, artigos que precise passar tanto pela física como pela química, certo? E depois que passa por esse processo de desinfecção e esterilização, vai para o armazenamento e distribuição, que existe um setorzinho, que é guardado todos esses materiais e aí depois distribuído por um corredor limpo, como a gente já pôde ver, para os setores que eles deverão ser destinados, certo? É tanto que esse setor ele precisa estar perto do centro cirúrgico, de uma unidade de terapia intensiva, que é onde vai estar sendo mais reutilizados esses equipamentos que passam por esse processo. Vai estar sendo mais reutilizado, certo? Mas não significa que todo o hospital não possa estar enviando, material para esse setor. Só que fica mais perto desses setores porque eles usam maior quantidade, certo? Mas com certeza todo o hospital vai ter equipamentos, vai ter artigos que precisa passar por esse processo de limpeza, descontaminação, desinfecção dentro da central de material, da CME. Descontaminação prévia, procedimento utilizado em artigos contaminados por matéria orgânica, sangue, pus, secreções corpóreas, para distribuição de micro-organismos patogênicos da forma vegetativa, não empurralada. Antes de iniciar o processo de limpeza, tem por objetivo proteger as pessoas que procederão à limpeza desse artigo. Limpeza, processo que visa a remoção de sujidades visíveis, orgânicas e inorgânicas, e, por isso, conseguinte a retirada da carga microbiana. Portanto, trata-se de uma etapa essencial e indisponível para o processamento de todos os artigos médicos hospitalares, sejam críticos, semicríticos ou não críticos. A limpeza tem por objetivo reduzir a carga microbiana natural dos artigos, remover contaminantes orgânicos e inorgânicos e remover sujidade dos artigos. A limpeza pode ser manual ou mecânica. A limpeza manual é a limpeza executada por meio de fricção com escovas e o uso de solução de limpeza. A limpeza mecânica é desenvolvida por meio de equipamentos, tais como lavadora ultrassônica, lavadora esterilizadora e
desinfectadora, lavadora de termodesinfectadora e lavadora e descarga. Desinfecção é o processo de distribuição de micro-organismos patogênicos da forma vegetativa, executando os esporos bacterianos por meios físicos e químicos. Os processos empregados podem ser de natureza física, que consiste na exposição do artigo à água fervente por 30 minutos, ou química, que consiste na imersão total do artigo em produto químico, aprimorando por 30 minutos. Então, usa uma água morna, certo? Para que seja feita a primeira descontaminação, que é a descontaminação física, né? A desinfecção física, e o outro é aquele que passa naquela máquina que eu citei, né, para vocês, a autoclave, onde ele vai atingir uma temperatura muito alta durante 30 minutos. O processo químico exige que, em seguida ao período de imersão, o material seja lavado com água corrente, utilizando-se para este fim os equipamentos de proteção individual. Lembrando que, como vão estar no setor altamente contaminado, vão precisar estar usando os equipamentos de proteção individual. Mas esses equipamentos, vale a pena ressaltar que não é para ser utilizado só dentro desse setor, não, da central de material, não. É para ser utilizado em todo e qualquer ambiente que a gente esteja trabalhando, certo? Agora, para cada setor, existem os equipamentos de proteção individual corretos para ser utilizados, certo? Esterilização é o processo utilizado a partir de um equipamento denominado autoclave, a fim de tomar o artigo intenso de toda a forma viável de micro-organismos, utilizando-se 3 parâmetros essenciais: tempo, temperatura, pressão e qualidade de vapor para a obtenção do resultado. A esterilização pode ser obtida por um processo físico-químico ou físico-químico. A esterilização por vapor saturado sob pressão é o processo que oferece maior segurança e economia. Pode ser realizado em autoclave gravitacional ou autoclave pré-vácuo. Os micro-organismos são destruídos pela ação combinada do calor, da pressão e da umidade. Mecanismo de ação. O processo baseia-se na transformação das partículas de água em vapor, sob a mesma temperatura. A atividade esterilizante da autoclave tem como princípio a morte celular, pela coagulação das proteínas bacterianas, pelo calor, de modo que o micro-organismo perca suas funções vitais. Os pacotes devem ser retirados da autoclave depois de frios e secos, para que o vapor se condense na temperatura ambiente. O ciclo de esterilização compreende a drenagem do ar, a admissão do vapor, a exaustão do vapor e a secagem da carga. Falhas que podem ocorrer nesse processo: limpeza deficiente, emprego de invólucro ou recipientes não permeável ao vapor, confecção de pacotes grandes, apertados ou posicionados incorretamente, não exercendo 30 por 30 ou 50 mm, pacote em contato com a parede da câmara, drenagem insuficiente do ar da câmara e do interior do pacote, superaquecimento, secagem inadequada, tempo insuficiente de exposição ao vapor. As falhas mecânicas podem ser operação incorreta, falta de manutenção do equipamento. Esterilização pelo calor seco. A esterilização por calor seco é feita em uma estrutura para a esterilização de materiais por meio de temperatura elevada e atmosfera seca, para promover a destruição de bactérias
por oxidação celular, caiu em desuso, certo? O mais utilizado hoje é a esterilização físico-química. E essa esterilização é feita pelo processo químico, que é obtida por meio de uma ação combinada de um agente químico, que é o óxido etilíneo, e o calor, na forma de vapor saturado, sob pressão, gerado em autoclave. Seu uso é restrito às unidades hospitalares de grande porte, devido ao custo das instalações e à complexibilidade da operação. Atualmente, os hospitais contratam serviços de terceiros, isto é, empresas especializadas em trabalhos dessa natureza, com o ETO. Esse processo é utilizado para esterilizar grande número de artigos médicos cirúrgicos e odontológicos, sensíveis à temperatura elevada e a produtos químicos. O éter é um gás incolor de odor semelhante ao éter e tóxico e altamente reativo devido à sua estrutura química e potencialmente explosivo em concentrações superiores a 3% do ar. A exposição do éter pode provocar irritação cutânea, anemia, diarreia, vômito. O outro produto é cardiogênico e manogênico. Existe também a esterilização por agentes químicos. Essa esterilização é utilizado um produto dos aldeódios e glutaródios e futaródios. Não é um processo da primeira escolha devido à sua toxicidade e o tempo prolongado de exposição, certo? Mas também é um processo de esterilização usando um agente químico. Deve-se utilizar EPIs para o manuseio do material. Após a esterilização, os artigos devem ser enxugados abundantemente com água destilada estéril, com técnica asséptica. A troca do produto químico deverá obedecer às recomendações dos fabricantes. A aplicação. O período de exposição é de 10 horas para esterilização e 30 minutos para desinfecção. O vapor de formaldeído gasoso em baixa temperatura. Este método é indicado para materiais termossensíveis. Está sendo introduzido no Brasil. Consiste na utilização em autoclave, em formaldeído gasoso mais vapor saturado. Processo tóxico, que consiste em evacuação do ar e introdução do gás, vapor de baixa temperatura, esterilização, difusão de formaldeído na câmara, aeração, evacuação com jatos de ar, secagem de 2 horas em ciclos de 65 graus. Esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. É uma utilização de sinergismo entre o plasma de peróxido e hidrogênio e baixas temperaturas para uma rápida inativação dos micro-organismos e remoção de resíduos. O tempo de esterilização ocorre entre 50 a 75 minutos. O aparelho para esterilizar é o chamado STARD 100 e o processo consiste em 5 estágios destinados longo ao curto, conforme o desejado para a esterilização: vácuo, injeção, difusão, plasma e ventilação. A tecnologia é apropriada para instrumentos sensíveis ao calor e à umidade, desde que a temperatura não exceda 50 graus Celsius e a esterilização ocorra em um ambiente com pouca umidade. Esterilização flash. Este é o termo utilizado para esterilização curta em alta temperatura de materiais não embalados,
tem por objetivo esterilizar artigos que tenham sido contaminados acidentalmente durante a cirurgia, sem possibilidade de reposição imediata. A esterilização é realizada em uma temperatura de 132 graus Celsius durante 4 minutos. Existem equipamentos específicos para a finalidade, porém não devem ser utilizados como procedimentos rotineiros. Acondicionamento dos artigos e tipos de involucros. A escolha do involucro depende das características do material e do processo de esterilização. As embalagens devem conter as seguintes características: apresentar os registros do Ministério da Saúde e ser utilizada de acordo com as instruções do fabricante, devem ser aprimorados para o artigo e o método de esterilização deve suportar as condições físicas do processo, promover integridade adequada e selagem e ser à prova de violação, ser barreira microbiana, fornecer barreira adequada a líquidos, permitir a adequada remoção do ar, permitir a penetração e a remoção dos agentes esterilizantes, proteger o conteúdo do pacote de danos físicos, restringir a rasgos e perfurações, ser livre de furos e microfuros, manter a esterilidade até a utilização do artigo, não conter ingredientes tóxicos, alvejantes ópticos, cortantes ou âmbido, ter impresso as preferências, o indicador químico específico para cada tipo de esterilização, evitar a liberação de fibras ou partículas, não oferecer dificuldades à abertura do pacote, permitindo observar os princípios da técnica asséptica, apresentar relação custo-benefício, ser de fácil obtenção no mercado, possuir data de validade no produto. Os tipos de involucro utilizados em autoclaves são tecido de algodão, papel de grau cirúrgico, papel crepado, filmes transparentes, contineiros, caixas metálicas perfuradas, teiver não tecido CMS e supobonde, metal não sei lá o que em inglês aqui que eu não sei nem dizer, tipos de involucro utilizados no calor seco, lâmina de alumínio, caixas metálicas, embalagens resistentes ao calor, que não se danificam durante a esterilização, tipos de involucro utilizados na esterilização por óxido de etilíneo, o ETO, papel grau cirúrgico, papel crepado, filmes transparentes, teiver e não tecido, tipos de involucro utilizados na esterilização com plasma de peróxido de hidrogênio, teiver e não tecido. Tipos de involucro utilizado na esterilização, vapor de baixa temperatura, formaldeído, papel grau cirúrgico, papel crepado, filme transparente, teiver, não tecido. Todos os involucros que devem conter os seguintes dados: descrição do conteúdo, método de esterilização, data de validade, nome do funcionário que preparou o artigo. As informações devem constar em fita ou etiqueta adequada e não diretamente no involucro. O papel grau cirúrgico deve ser etiquetado na porção plástica. As canetas utilizadas não devem ser manchas e tinta deve ser atóxica. É preciso observar se a selagem está íntegra, pois
falhas permitem a entrada de micro-organismos. Além disso, devem-se remover o ar do interior das embalagens compostas de papel grau cirúrgico ou filme plástico antes de selar, pois a expansão de ar no interior da câmara de esterilização pode produzir a abertura do pacote. É importante também adotar a técnica de empacotamento universalmente aceita e atender às especializações das normas técnicas ABNT. Controles utilizados na esterilização por vapor saturado sob pressão. O controle da eficácia desses procedimentos é realizado por meio de indicadores físicos, químicos e biológicos. Os indicadores químicos promovem apenas a exposição do artigo ao calor, sem garantir que ele está esterilizado. São utilizados tais adesivos, indicadores e selos de adesivos. A fita adesiva é a mais utilizada. São as listras impermeáveis antes do uso. Tornam-se marrons escuras após passarem pela autoclave. Indicadores biológicos recomendados para verificar a eficácia da esterilização pelo vapor sob pressão. São eles o óxido de etilíneo, o plasma, o peridóxido, o hidrogênio e o formaldeído gasoso. Controles utilizados na esterilização por vapor saturado sob pressão. Indicadores físicos. Os indicadores físicos estão localizados, na verdade, na parte frontal do equipamento e são constituídos de registros de tempo, temperatura e pressão. A validade da esterilização, uma coisa muito importante. A definição disso é o prazo de segurança do qual o conteúdo do pacote mantém sua condição de esterilidade. Cada instituição de saúde deve desenvolver um estudo para determinar o tempo considerado seguro para a estocagem e utilização dos materiais esterilizados. A validade da esterilização está diretamente ligada à forma de acondicionamento e de estocagem. Para se ter certeza dessa validade, é necessário realizar a pesquisa das condições oferecidas em cada serviço. Recomenda-se o prazo de validade de 7 dias para artigos esterilizados por processos físicos. Os materiais acondicionados em papel grau cirúrgico selado pelo calor, estocado em acondicionamentos ideais, desde que os invólucros mantenham-se íntegros, terão um prazo de validade de 2 a 3 semanas. A validade da esterilização. Fatores que interferem no prazo de validade da esterilização. Tipo de configuração dos artigos utilizados, quantidade de vezes que o artigo é manuseado antes do uso, prateleiras abertas ou fechadas, condições da área de estocagem, utilização de coberturas plásticas sobre a embalagem, métodos de secagem, tipos de embalagem utilizada, temperatura do ambiente. Obrigada pela atenção.